Glória a Deus, aleluia, graça e paz, a paz do Senhor, amém? Amém, começamos bem, hein? Todo mundo respondendo. Queria convidar você, por gentileza, a abrir a sua Bíblia, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, creio que essa manhã não será uma manhã diferente, como as outras. Muita presença do Senhor já sentimos durante o louvor, e eu creio que nesse momento agora o Espírito Santo já tem uma palavra para liberar sobre nossas vidas. Então, que haja muita liberdade para o Espírito Santo se mover no nosso meio. Sabe, amados, o que eu tenho aprendido? Eu tenho aprendido que muitas vezes quem faz o ambiente somos nós. Então, que realmente possamos criar um ambiente de muita liberdade e que o Espírito Santo realmente fale, que Ele se manifeste no nosso meio nesta manhã. Uma manhã especial, hein? Eu creio que essa manhã é uma manhã especial. Olhe para a pessoa que está do seu lado, fala para ela assim: essa manhã é uma manhã especial para você. Fala assim para ela: Deus preparou esse dia, essa hora, esse momento, para te abençoar. Quantos creem aqui que vão sair abençoados desse lugar, mais do que entraram? Amém. Que o seu domingo seja um domingo especial, começar nessa manhã. Atos capítulo 3, todos acharam? Três, do versos 1 ao 8. Uma passagem muito conhecida, se não uma das passagens mais marcantes do livro de Atos, que fala da demonstração, da ação, do poder do Espírito Santo logo depois da descida. Então vai dizer assim: certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo, na hora da oração das 3 horas da tarde. Em outras versões está a hora nona. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrando no pátio do templo, pediu-lhes esmolas. Versos 4. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Aleluia. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a se levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Olha só o final. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Eu quero começar essa mensagem já declarando que você vai voltar para sua casa hoje, andando, saltando e louvando a Deus. Que nessa manhã, por ser uma manhã especial, o seu domingo será diferente. Você vai voltar para sua casa diferente, transformado de uma maneira diferente. Então, andando, saltando e louvando a Deus. Amados, enquanto o Espírito Santo estava falando ao meu coração, e eu já tive a oportunidade de ministrar esta mensagem, não da mesma maneira, mas lá atrás de uma maneira diferente. E aí, fazendo todo o esboço, preparando, o Espírito Santo colocou algo no meu coração dentro dessa mensagem. E aí sempre bate aquela dúvida do homem, né? Será que é? Será que não é? Será que
vai ser esse tema. E ontem nós estávamos aqui na formatura do MMI, estávamos aqui num momento de celebração, de festa aqui, que por sinal foi muito bom. Os irmãos conseguiram concluir 13 semanas de muita luta, de muita perseverança, e eu creio que esse curso foi um diferencial na vida deles. E no momento que nós estávamos aqui, por isso que eu sempre falo, preste bem atenção no que eu vou dizer, você precisa estar atento a tudo que Deus está falando, porque pode ser que uma palavra, apenas um detalhe vai mudar todo o curso da sua vida. E nós estávamos aqui sentados, prestando atenção, e eu ainda estava com aquela incerteza, e aí de repente o pastor e a pastora estavam falando aqui, e aí eles saíram um pouco daquilo que eles estavam falando, e o pastor falou sobre muitas coisas, e a pastora falou, então, eu me lembro que quando o Camilo sofreu um acidente e tal, gente, foi fantástico, porque aquela lá foi a resposta, porque o que Deus estava falando comigo nessa introdução dessa mensagem aqui, não é olhe para nós, não é nada disso. O tema dessa mensagem é, a obra do Espírito Santo em nós é completa. E eu me lembrei que eles falavam que enquanto ele estava ali, eles sempre declaravam isso, que a obra de Deus seria completa. Então nesta manhã, eu quero declarar sobre a sua vida, que a obra do Espírito Santo será completa. Então aqui ele não só se levanta, mas aquele homem também começa a andar. Então não será apenas por parte. A obra do Espírito Santo em nossas vidas, ela é completa. E isso tem que estar enfatizado, tem que estar certo, tem que estar firmado no meu e no seu coração. Não podemos ter dúvida que aquilo que ele começa, ele termina. A obra será completa. Vai afetar os seus filhos? Vai afetar a sua casa? Vai afetar a sua vida? Sim, ele fará uma grande obra na sua vida, mas não ficará ninguém dos seus para trás. A obra de Cristo, a obra do Espírito Santo sobre nós será completa. Em João, capítulo 19, versos 30, não precisa abrir. Quando Jesus estava prestes a entregar o seu Espírito, e ali os soldados pegam aquela esponja, molham no vinagre e tocam nos lábios dele. Então logo em seguida Jesus fala, antes de se entregar, está consumado. Então naquele exato momento, quando Jesus declara isso, está consumado, ali começa a obra redentora em nossas vidas, ali começa a obra da justificação e da santificação em nós. Filipenses capítulo 1, do verso 6, esse você pode abrir, está escrito assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu vou ler novamente. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, nós estamos num processo, mas ele vai completar. Então repita comigo nessa manhã. Fala, eu estou convencido. Mais forte, eu estou convencido. Manda um comando, não é para repetir, manda um comando para o mundo espiritual com a sua palavra. Então quando você declara, você manda um comando para o mundo espiritual, aonde você toca o mundo espiritual. Então repete comigo, estou convencido. Estou certo. Que a obra será completa. Fala, ela começou em minha vida. E alcançará. Toda a minha geração. Inclina sua cabeça, feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus. Então, nesta manhã, que toda dúvida, toda incredulidade que vem sobre nós lançamos fora dessa manhã, deste lugar, Senhor. Pai, nós declaramos que toda mentira, todo sofisma,
toda mentira sobre a minha casa, sobre os meus filhos, sobre o meu casamento, sobre a minha vida, nós rejeitamos e declaramos nessa manhã, que esta manhã a obra será completa. Eu declaro que nessa manhã a obra do Espírito Santo, para todos que estão aqui nesta manhã, será completa para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Se você crê, dê um aplauso bem forte ao Senhor, glorifica o nome do Senhor. Ela será completa. Ela será completa. Amados, Lucas faz a narrativa de um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, fala ali a respeito desse grande milagre. Então, o Espírito Santo, ele desce sobre a igreja, e a igreja se torna outra igreja. No capítulo 1, nós vemos ali Jesus dando as suas últimas instruções à igreja. E os discípulos estavam todos confusos, não estavam entendendo muito bem o que estava acontecendo. Uma hora chega o Messias tão esperado, e ele começa a anunciar um novo reino. E eles estavam ligando todas as suas palavras com a política. Achavam que tudo isso era uma obra política. Mas o que Cristo estava fazendo e falando era sobre a eternidade. Então eles ficam confusos. Jesus vem, Jesus morre, passa pela cruz, e aí ao terceiro dia ele ressuscita. De repente voltam à sua vida normal, e quem aparece novamente? Ele. E aí ele aparece novamente aos seus discípulos, só que chega num determinado momento aqui em Atos capítulo 1, que ele anuncia novamente que está indo embora. Então eles ficam confusos, eles não conseguem entender muito bem o que está acontecendo, fazem perguntas a Jesus. Jesus fala que algumas questões só cabe ao Pai, sabe, anunciar ou saber. E aí, meus amados, no capítulo 2, a promessa acontece. Na festa de Pentecostes, eles são selados com a descida do Espírito Santo. O Paracleto, aquele que foi anunciado, o Consolador, aquele que estaria com eles até o fim dos tempos, aquele que seria o guia, aquele que iria revestir eles com autoridade e poder. Atos 2 anuncia, ou seja, a descida do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vem não apenas com evidências do orar em línguas, mas o Espírito Santo, amados, desce, e desce com ele uma unção poderosa, um poder, uma unção sobrenatural, sabe, toma aquele povo ali de Atos capítulo 2, e eles começam a experimentar algo novo da parte de Deus. E essa ação da descida do Espírito Santo não evidencia apenas os sinais de curas, de milagres que iria começar a acontecer, mas junto com o Espírito Santo, junto com a descida do Espírito Santo com o selo, vem com ele o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é paciência, é amabilidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão e é domínio próprio. Agora esses homens estavam cheios do Espírito Santo. Uma unção dos céus foi liberada sobre eles. E essa unção ia mudar a vida daqueles homens. E não apenas ia afetar as suas vidas, mas ia afetar também a vida daqueles que se aproximavam deles. Então, no capítulo 3, eles começam a expor, eles começam a dar aquilo que eles receberam. A igreja agora começa a avançar. A igreja agora sai das quatro paredes. Já não é mais o medo que segura, já não é mais a insegurança que segura. A igreja agora está revestida com um poder que veio do alto, um poder que veio para ficar. Então a partir desse momento a igreja avança. Por quê? Porque uma chama foi acesa dentro dela. Um vento está soprando, está empurrando a igreja para que ela possa cumprir o propósito. Então eles já não são mais normais. Algo novo foi liberado sobre eles. A promessa aconteceu. E eles estão cheios, são empurrados. Uma chama acende dentro dos seus corações.
não da mesma forma que outrora, mas agora com uma nova unção, uma capacitação do alto foi liberada sobre eles. O sobrenatural começou a acompanhar a igreja. O sobrenatural começou a caminhar com a igreja. Então o Espírito Santo começa a restabelecer a ordem das coisas. Barreiras são quebradas diante deles. Limitações começam a se romper diante deles. Tudo isso não é obra do homem, é obra do Espírito Santo. As barreiras, as limitações não conseguem mais segurar aquele povo. Por quê? Porque eles estavam cheios. Existia algo dentro dele que os movia, algo dentro deles que os faziam caminhar, algo dentro deles que faziam dar um passo além do medo, além da insegurança, algo que os empurrava ao propósito de Deus. Deixa eu dizer algo para você nessa manhã, para eu e você, para que nós conseguimos alcançar ou ir de encontro com o propósito de Deus para as nossas vidas. Somente conseguimos através da obra do Espírito Santo em nossas vidas. Nós somos limitados, nós somos inseguros, nós temos medos, nós temos insegurança, nós somos fracos. Qualquer coisa nos para, qualquer coisa nos segura, qualquer coisa nos faz desistir. Mas quando a presença do Espírito Santo, quando o Espírito Santo tem liberdade na minha vida e na sua vida, escute, não há barreiras que te segure. Não há limitações humanas do mundo que possa te parar. Quando Deus tem uma palavra e essa palavra se cumpre e o Espírito Santo age sobre a sua vida, meu irmão, as pessoas ao seu redor ficam pasmas. Por quê? Porque não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Não tem a ver com a sua capacidade, tem a ver com Ele. Ele em nós, Ele através de nós. Uma unção, um poder, uma unção que me faz romper, uma unção que me faz avançar, uma unção que não permite que eu fique parado, travado, uma unção que me faz alcançar os planos de Deus para a minha vida. Já não há mais barreiras, já não há mais limitações. Levante a sua mão direita e repita comigo bem forte: já não há mais barreiras, já não há mais limitações. Olhando para a sua vida com seus olhos fechados, repita comigo: já não há mais barreiras. Aleluia! Já não há mais limitações. Eu não sei quanto a você, mas eu estou sentindo uma unção aqui. Eu quero que você repita novamente, fique de pé, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. 2025 está terminando, e as barreiras, as limitações que nos seguraram até aqui, daqui não passa. Hoje fica, hoje morre, hoje para. Então levante as suas mãos, se quiser, levante as duas assim para os céus. Aleluia, você sabe o que te parou, você sabe o que te limitou, você sabe aquilo que tem te segurado. Então você vai declarar comigo nessa manhã, com força, com poder. Declare comigo: as barreiras serão quebradas. Fala: não haverá limitações, não haverá barreiras. Fala: o tempo de romper na minha vida chegou. Aleluia, aleluia. Aquilo que parecia, pode se sentar, impossível. Aleluia. Aquilo que parecia não ter saída, declare. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Sim, nós estamos aqui. Aleluia.
o que segurava, já não segura mais. Você está aí do lado da sua esposa, de algum familiar seu, segure na mão dela, na mão dele e fala: o que nos segurava, já não pode segurar mais. Aleluia. Então Pedro e João se tornam um instrumento de cura, um instrumento de boas novas a partir de agora. O Espírito desce, são selados, o poder de Deus vem, a promessa de Jesus se cumpre. Então aqueles homens como outros se tornaram instrumentos poderosos naquela geração. Como está escrito lá em Isaías, capítulo 61, do 1 ao 3, vai dizer assim: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. O Senhor me ungiu e me enviou para cuidar dos que estão de coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Então eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a glória e para a manifestação da glória de Deus. O Espírito está sobre mim. E quando o Espírito vem, você se torna portador, você se torna anunciador, você se torna um canal. Aleluia. E voltando para o texto, a palavra diz que aquele homem estava à porta do templo. O texto diz que ele era paralítico de nascença. Segundo a lei judaica, todo deficiente não podia entrar no templo, tinha que ficar do lado de fora, não podia acessar o templo. O máximo que daria, amados, era para ir até a porta, mas lá dentro não poderia acessar. Quem aqui já teve esse sentimento esse ano, de que você chegou até a porta, bateu na trave, fala: puxa, tem uma área da minha vida que eu bati na trave, andei, cheguei até a porta, não consegui. Esse era o sentimento desse homem. A sua realidade não permitia que ele acessasse a parte de dentro do templo. A sua realidade o limitava. A sua realidade não deixava ele entrar para o lado de dentro do templo. O texto vai dizer que o que ele carregava limitava o seu acesso. É como se dissessem assim para ele: até aqui você vai, daqui em diante não. Até aqui você chega, daqui em diante não. Quantos de nós ouvimos vozes assim? Quantos de nós olhamos às vezes para a nossa realidade, e a nossa realidade é essa: você vai até aqui, daqui em diante não. Daqui adiante vai ser para ele, daqui adiante vai ser para o outro que está do seu lado, mas você não. Quantos de nós nascemos já com limitações, palavras nos limitando, palavras familiares, palavras de pessoas que estão ao nosso redor. Aquele homem ia até um ponto, e de um ponto adiante ele não conseguia acessar. Preste atenção, não dava, não tinha acesso, tinha uma barreira, tinha um limite.
ele não poderia acessar, ainda que o seu coração, o seu desejo era de entrar no templo. Aquele homem, amados, ficava todos os dias sentado, e do lado de fora do templo, ele sentia o cheiro do incenso, o cheiro, sabe, do sacrifício, adoração contínua no templo, pessoas adorando, voltando emocionadas, voltando com bênçãos, e ele com aquela mesma vida, limitado, travado. De repente, essa palavra é só para mim, não é para você. Você já conseguiu romper muitas coisas, mas meu irmão, minha irmã, quantos de nós vivemos assim? Não sei se você já falou para alguém, de repente, falou assim: acabou o ano, e eu não consegui nada. Acabou o ano, eu não consegui alcançar o que eu queria alcançar. Limitações. Não dá para romper, não dá para avançar, não dá para alcançar. Ele não podia adorar, ele não tinha acesso ao interior do templo. Mas até que um dia, e aquele dia foi diferente na vida dele, até que aquele homem encontra João e Pedro, cheios do Espírito Santo. E Pedro e João representam a presença do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo. Pedro e João representam aqui, em Atos 3, aqui, um novo tempo. Pedro e João representam aqui uma nova estação. Pedro e João representam aqui uma nova etapa. E amados, são dias assim que tudo pode mudar na sua vida. Dias assim que você encontra o Paracleto, que você encontra o Consolador, ou ele te encontra, e aí as coisas mudam radicalmente. Escute, para alguns, um novo tempo, uma nova estação, um novo momento é apenas um jargão, mas de repente para alguém que está aqui nessa manhã, e eu estou declarando isso, será uma chave que será virada nessa manhã. De repente para alguns um novo tempo é mais uma palavra de um novo tempo, mas de repente tem alguém aqui que o seu coração já está queimando e sabe que esse novo tempo está chegando, que essa nova estação está chegando. Eu quero declarar nessa manhã que essa manhã será uma manhã que será marcada pelo sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Feche os teus olhos, levante suas mãos onde você está sentado aí. Eu declaro nessa manhã que sim, que será um tempo novo, sim, uma nova estação, uma nova etapa está chegando, virá sobre a sua vida nessa manhã. Eu declaro, não será jargão, é a palavra de Deus, a palavra do Espírito anunciada para a igreja hoje. São dias assim que ele chega sem hora marcada, e de repente ele chega e bate na sua porta. Quando estou esperando o Espírito Santo bater? Meu irmão, são dias como esse que ele olha para você e chama você pelo seu nome. São dias como esse, ou lá, no tempo de Bartimeu, quando estava sentado à beira do caminho com uma capa, não podia ver, mas ouvia, e de repente ele escuta que o filho de Davi estava passando, e tudo muda. De repente você entrou aqui nessa manhã, está com seu cântaro há muito tempo ali, carregando, sabe, indo ali, como aquela mulher do poço. E quando ela chega lá, quem que estava lá, amados?
Jesus. Existem dias que tudo muda. Existem dias que é um marco na nossa vida. Eu não sei quanto a você, mas quantas vezes eu orei para Deus por esse dia. Que esse dia chegasse. Aleluia. Tudo muda. Tudo se transforma. E aquele homem, ele estava no lugar certo. Mas a motivação que o levou até ali era errada. Ele já estava acostumado a viver daquela forma. Nós nos acostumamos facilmente. Nós nos acostumamos, nos adaptamos, muitas vezes com a nossa realidade. E aquele homem estava no lugar certo, todos os dias. Mas a sua motivação estava errada. Ele estava acostumado a viver daquela forma. Com o Espírito Santo nesses dias, com o Espírito Santo hoje, nessa manhã, gera em nós um sentimento de esperança, um sentimento, sabe, que nós precisamos mudar, que algo sim tem que acontecer, que sim, eu tenho direito, que sim, o Senhor olha para mim, que sim, o Senhor me ama, que sim, há esperança para a minha vida. Eu não quero me acostumar com aquilo que eu estou vivendo, não, eu quero viver uma novidade de vida. Chega de se acostumar, chega de viver essa vida e estar acostumado com ela, não. Deus tem uma novidade de vida para mim, para você. Que o Espírito Santo gere uma esperança em nós, que o Espírito Santo libere uma capacidade de resiliência sobre nossas vidas, ou seja, que possamos nos levantar a cada dia diante do Senhor e olhar para o Espírito Santo e deixar que Ele faça a obra nas nossas vidas. Não se acostume. Não se acostume. Você sabe o que precisa mudar, o que precisa ser tocado, o que precisa ter transformação. Mas o mundo, o diabo, as vozes vêm sobre a sua mente. Você é limitado, você não vai chegar. Se acostume com essa condição. Não, não, não. O Espírito Santo nessa manhã está dizendo para mim e para você: não se acostume. Eu tenho uma novidade de vida para você. Sim, é para você. Sim, é para sua casa que Ele tem uma novidade de vida. Não se acostume. É você dizer: hoje sim, eu vou me levantar. Sim, eu quero uma mudança. Sim, eu vou me posicionar. Sim. Que possamos viver dias intensos em Deus, como estava naquela canção: o Rei está voltando. E que a igreja possa viver dias intensos, que eu e você possamos viver dias intensos na presença do Senhor, dias com mais profundidade em Deus, ao ponto de afetar não só a minha casa, mas o meu casamento, os meus filhos, as pessoas que estão ao meu redor, lá no meu trabalho, lá na faculdade, lá na célula, os meus familiares. Sim, a profundidade vai afetar outras pessoas. Dias de profundidade, porque a obra do Espírito Santo é completa. Dias de profundidade, dias de unção, para quebrar o jugo, para desfazer as amarras. Nós precisamos viver a obra completa do Espírito Santo. Chega de barreiras, chega de limitações. Nessa área eu sou fantástico, mas quando chega nessa área eu não consigo romper. Não, não, não. A obra do Espírito Santo é completa, e eu vou enfatizar, até você sair daqui com isso na sua mente: a obra do Espírito Santo é completa.
área financeira, área da saúde, saúde emocional. Que adianta ter dinheiro se você não tem uma saúde emocional? Os filhos, sim, o seu casamento, sim, o seu ministério, o seu chamado. Aleluia. Ok, me limitou, me parou, mas o Espírito Santo está falando nessa manhã: você precisa voltar. O seu chamado te espera. A obra é completa. Ele está te chamando. Está te chamando. Eu profetizo o vento que soprou em Atos 2 e que empurrou a igreja. Que esse vento sopre nesse lugar. Empurre. Que esse vento possa soprar na sua direção. O mesmo vento que soprou. Eu profetizo o fogo que incendiou, o fogo que consumiu, o fogo que moveu, o fogo que despertou. Sim, eu declaro nessa manhã o fogo despertador. Que esse fogo nessa manhã possa encontrar canais aqui nessa manhã. Ele está te chamando, a obra é completa. Ei, eu não faço por fazer na sua vida. A minha obra será completa. O Espírito Santo está nos chamando nessa manhã. Ele te chama para se levantar nessa manhã. Ok, você já viveu o que tinha que viver, você já sofreu o que tinha que sofrer, você já estacionou há muito tempo, mas agora a voz do Espírito está dizendo para você nessa manhã: se levante. Você sabe que eu estou falando com você, e a evidência disso é que o seu coração está queimando. Se levante. A minha obra é completa. A minha obra é completa na sua vida. E os meus filhos será completa. Mas a parte financeira será completa. Diz-se com mais profundidades em Deus. Existe um lugar em Deus que nós precisamos acessar. Existe um lugar em Deus que nós precisamos acessar, que nós precisamos nos aprofundar. O Espírito Santo está querendo nos levar nesses dias a isso. Eu não quero apenas olhar o templo, eu quero entrar, eu quero acessar, eu quero adorar, eu quero estar lá dentro. Aleluia! 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 Eu sei que você não está entendendo nada, mas eu sei que eu estou dizendo: aleluia! Manhã de romper nessa manhã. Aleluia. No versos 4, Pedro e João olharam bem para ele. Então Pedro disse: olhe para nós. Por que Pedro fala isso? Olhe para nós. Porque a ideia do Espírito Santo é: você não pode mais viver de esmola. Você não pode mais viver de esmola, de migalhas. A ideia, a intenção
era levantar aquele homem, era restaurar aquele homem, era dar uma vida digna para aquele homem, era mudar a história daquele homem, é fazer uma história nova, escrever algo novo, uma nova extensão. Essa era a ideia do Espírito Santo. Então nessa manhã, amados, não adianta olhar para mim, olhar para os pastores. Essa manhã não tem esmola para você. Oi? Essa manhã não tem moedas. Nesta manhã, o Espírito Santo te trouxe aqui e me trouxe aqui, porque esta manhã é manhã de declarar que a obra será completa na minha vida. Essa manhã é uma manhã de novidade de vida, uma manhã de restauração, uma manhã de recomeços, uma manhã de se levantar, uma manhã sim de lançar a capa, se pôr de pé e caminhar de encontro com a presença de Deus. A obra do Espírito Santo é completa. Olhe para nós. Olhe para nós. Olhe para nós. Não tem esmolas, não tem migalhas, não tem moedas. A intenção e a proposta do Espírito Santo nessa manhã é novidade de vida, restauração, transformação. O sentido da expressão é: levante a cabeça. Aleluia! É com você que o Espírito Santo está falando. Levante a cabeça. Ah, mas está difícil. Levante a cabeça. O senhor não sabe como está a minha vida? Levante a cabeça. O Espírito Santo quer que você nessa manhã dê um salto. Segunda-feira está aí. Vai para cima. Final de ano. Faça os seus planos. Sonhe. Gere. Deseje. Porque a obra é completa. Eu vou romper. Eu vou avançar. Eu vou prosseguir. Eu vou alcançar. Ainda não acabou. Ainda dá tempo. Deus está falando para você. Levante a cabeça. A esperança para você, a esperança para sua casa, a esperança. Romanos 12:2 diz assim: não se amoldem ao padrão do mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.